graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero começar esse período de louvor com os irmãos, lendo os versos 4 e 5 do livro de Apocalipse, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Uma ordem vinda do trono do Senhor para todos nós. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos começar esse período entregando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, amém? Que suba ao trono da graça como um aroma suave aos ouvidos do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é a razão, o motivo de nós estarmos aqui. Queremos adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A palavra do Senhor em Isaías 40, verso 30 e 31 diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Promessa do Senhor para nós. O Senhor nos renova dia após dia e nos ajuda a continuar a caminhada. Amém? Vamos cantar. Que o nosso coração seja alimentado com esse desejo de mudar e ser transformado a cada dia. Continuarmos em comunhão plena com o Senhor Jesus. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, transformado, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Possamos fazer como o salmista no Salmo 51, quando ele chega diante do Senhor e reconhece o estado pecaminoso do seu coração. E ele, diante de Deus, ele diz: olha, eu pequei contra o Senhor. Ele não transfere a culpa para ninguém, ele reconhece a condição do seu coração, ele reconhece a motivação do seu coração, e diante de Deus ele abre o seu coração e diz e reconhece diante do Senhor: eu pequei contra o Senhor, e contra o Senhor somente eu fiz aquilo que é mal. Que nós também tenhamos esse coração disposto diante de Deus para agirmos com verdades e reconhecermos o nosso pecado. Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos restaura em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Nós teremos a oportunidade de entregar dízimos e ofertas ao Senhor agora, enquanto cantamos mais essa canção. A gente vai se assentar, mas a gente não vai ficar calado. Nós vamos cantar, tá bom? Vamos lá. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei
Bom dia, irmãs e irmãos. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de vocês conosco. Muitos aqui desde ontem conosco, quando nós iniciamos aqui o congresso. E ontem eu citei um texto, mas hoje eu queria ler. Abra suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Romanos 16. Dos versículos 3 a 16. Eu vou ler, você vai acompanhando junto comigo esta leitura. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, o apóstolo Paulo inicia o texto citando um casal, né? E é muito interessante que ele cita Priscila antes de Áquila. Áquila é o marido, Priscila a esposa, e entre os eruditos o consenso é que quem liderava essa igreja na casa ali era Priscila, que era a líder da igreja que se reunia na casa deles, por isso Priscila é citada antes de Áquila aqui. E aí Paulo continua, né? Versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Aí ele já vai citar uma nova mulher, uma nova irmã aqui, que muito trabalhou para o estabelecimento da igreja na cidade de Roma. E aí ele continua, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. E aqui nesse versículo Paulo vai citar 3 irmãs, né, que muito trabalharam para o estabelecimento do cristianismo ali na cidade de Roma e em outras regiões. Aí versículo 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ele faz um elogio à mãe de Rufo pelo acolhimento que ele recebeu dela. Saudai a Assíncrito, esse nome é difícil, hein? Aqui é um quebra-língua, né? Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Aí ele vai citar mais 2 irmãs aqui nesse texto. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então eu escolhi esse texto porque é um texto simbólico, representativo da importância das mulheres logo no início, né, nas origens e no estabelecimento de Cristo. E como eu disse ontem, isso é completamente revolucionário para o mundo da sua época, né? Um mundo onde era o mundo dos homens, tanto na cultura judaica, quanto na cultura romana, quanto na cultura grega, né? São as 3 culturas que são o pano de fundo das Escrituras, da palavra de Deus e da origem do cristianismo. Então, nesse sentido, o cristianismo é completamente revolucionário por ele reconhecer o papel e a importância das mulheres, né, no estabelecimento da igreja cristã. Então, nós queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, agradecer a nossa irmã Ruth, né, que é pernambucana, mas
radicada em Campinas há muitos anos, onde ela é professora, pesquisadora e também escritora. E eu gostaria de chamá-la aqui e passar a palavra para ela nesse momento. Nós vamos orar e passar a palavra para nossa irmã. Tá. Deus, nós agradecemos ao Senhor a presença da nossa irmã Ruth conosco nesta manhã. E pedimos que o Senhor possa iluminá-la, ó Deus, para que ela possa compartilhar o seu conhecimento conosco, para que possamos realmente, ó Deus, conhecer a nossa história, um momento importante da nossa história como igreja reformada, e que ela seja instrumento e agente do Senhor e do Teu reino. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus queridos. Como vocês estão desde ontem? Tudo bem? Então, eu quero, continuando, falar um pouquinho a vocês, hoje sobre o livro Reformadoras. Mas antes de entrarmos nas reformadoras, de falarmos sobre as reformadoras, eu quero só relembrar rapidinho que falamos das teólogas da igreja medieval, porque aconteceu alguma coisa aconteceu, que faltaram alguns slides, por isso até foi mais curto, né? Eu acabei falando um pouco menos, eu não sei se na hora de enviar, o que houve, faltaram alguns slides. Mas foi muito interessante a palavra que o pastor trouxe, que nós vimos no início do cristianismo, tantas mulheres citadas pelo apóstolo Paulo, que estavam ajudando, cooperando no início, e foi o que me incomodou a escrever e a falar, porque eu pensava, eu não acredito que essas mulheres que tanto cooperaram no reino de Deus, na formação do cristianismo, cruzaram os braços e não fizeram mais nada. Eu não acredito. E aí eu fui pesquisar. E eu fui em busca dos documentos. E após lecionar muito tempo na Faculdade Teológica Batista em Campinas, eu fui fazer o mestrado sobre a mulher na história do cristianismo, e já no início da igreja, eu já descobri as mártires, as diaconisas, mulheres ricas, que os maridos morriam cedo, porque havia muitas guerras para ampliação do Império Romano, elas ficavam viúvas, novas e ricas, e a maioria do cristianismo foi formado por mulheres e crianças. Inclusive, chegou a ser chamada de a seita das mulheres. Era o caminho, a seita dos nazarenos. Não era cristianismo, não era esse o nome que era dado. Foi chamado de a seita dos nazarenos. E essa seita dos nazarenos começou a ser chamado a seita das mulheres. E essa seita recebe, em primeiro lugar, muitas mulheres, digamos assim, poderosas, porque elas tinham riquezas, elas herdaram dos maridos. E convertidas, e sem o marido que as proibissem de ir à igreja, de congregar, elas começavam a doar os bens às igrejas e a enriquecer a igreja cristã. Agora, o que é triste é que aquela igreja humilde, alguém pode trazer água, daqui a pouco eu vou precisar, aquela igreja humilde, aquela igreja que a gente admira tanto, a igreja primitiva, aquela igreja simples do Nazareno, o caminho, se transformasse tanto. A gente chora, a gente tem vontade de chorar, porque a gente vê uma igreja em que o Filho de Deus, que desceu dos céus, que nasceu de uma virgem, que não tinha onde reclinar sua cabeça,
e que ensina o amor. Ama ao teu Deus. Ama ao próximo como a ti mesmo. E morre numa cruz, e não se defende, e vai como um cordeiro ao matadouro. E aquela igreja se transforma numa igreja oficial de um império com sede de poder. E aquelas roupas singelas do Nazareno, e aquele povo singelo, que eram os cristãos, se transformam, os sacerdotes, os ministros, os presbíteros, se transformam em um sacerdote pagão, ganancioso, que quer poder, poder, poder. E como nós muitas vezes escutamos, o poder corrompe. O poder corrompe. E o apóstolo Pedro vai dizer que o verdadeiro presbítero, ele governa a sua igreja, não como tendo domínio sobre ela, mas servindo de exemplo. É assim que deve ser. E muitas vezes, quando há esse debate de homem e mulher, eu digo, não tem nada a ver, não é competição, é igualdade. Em Cristo nós somos um. O problema é o poder. Uma vez eu estava pregando na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E eu terminei de pregar, o pastor chegou perto de mim e falou, muito bom, irmã, eu gostei. Aí eu disse, sabe, pastor, o que pega é porque nós não seguimos o conselho do apóstolo Pedro, que não deve haver domínio, autoridade, poder sobre o rebanho, mas servir de exemplo. O problema é o poder. Aí ele disse assim, eu dizia, poder só pertence a Deus. Deus diz, uma vez eu disse, 2 vezes eu falei, poder só pertence a Deus. Aí ele respondeu, até dando risada, mas a gente gosta de pegar um pouquinho. A gente gosta de pegar um pouquinho. Só que o Império Romano não pegou um pouquinho, pegou muito, pegou tudo. E aqueles cardeais, porque agora não era só presbítero e diácono, agora tinha o bispo e tinha o arcebispo, que era acima do bispo, e tinha as igrejas mais importantes das cidades maiores, e tinha os cardeais, e tinha até chegar ao Papa. Isso foi crescendo. Por isso, vocês... eu estou aqui. Eu esqueço que está comigo. O poder está comigo de avançar. Então, antes de eu falar aí do curso, deixa eu só concluir o que eu estou pensando. Por isso, gente, para vocês entenderem como que a coisa segue, por isso que quando nós chegamos em 476, na queda do Império Romano, a igreja está totalmente desfigurada. Não é mais a igreja simples do Galileu, do Nazareno. Agora é aquela igreja que muitos cristãos verdadeiros até fogem para o deserto, fundam monastérios, não reconhecem mais aquela igreja. Não foi essa igreja que eu aceitei para a minha crença, para a minha fé. Essa igreja, ela está muito aquém do que eu cria. Aquelas pompas, aquelas vestes, aqueles rituais, aquela liturgia. Não, era a igreja primitiva em que todos estavam juntos. Um tinha uma palavra de edificação, o outro um cântico espiritual, e comiam em comum coisa gostosa, a igreja da mesa, a igreja da comunhão. E tinha a perseguição, veio a perseguição dos imperadores, e eles morriam por não abrir mão de sua fé. E eles iam morrendo para o martírio, sabiam que iam morrer,
mas eles não renegavam a sua fé, iam felizes, porque iam se encontrar com Deus. Mas o que a igreja faz? Eu vou transformá-los em santos, porque a salvação não é mais pela fé, a salvação é pelo batismo, o batismo lava o pecado, a salvação é pela veneração aos santos, os santos estão intercedendo por nós. E quem são esses santos? São os mártires que morrem em defesa da sua fé. São aqueles, são as virgens, são os celibatários, são aqueles que renegam o corpo carnal, e assim vai nessa progressão. E chega na Idade Média, que eu falo nas teólogas, em que o cristianismo está descaracterizado. Nem parece cristianismo. Por isso que eu falo de mulheres, freiras, que eram cristãs. Eram cristãs. É o cristianismo da época. Nos livros, o que a gente extrai? Extrai o que é a espiritualidade da época. Por isso que quando a gente fala de místicas, todo mundo arregala os olhos. Protestantes, romanos, evangélicos, quem for. Misticismo? Ah, não. Nada de misticismo. Mas nem elas sabiam que eram chamadas de místicas. É um termo que aparece depois, bem depois. E agora, chamadas até de teólogas, que coisa é essa? Mas era assim que são chamadas, e doutoras da igreja. Por quê? Porque elas buscaram a Deus. Elas entenderam 100 anos antes da reforma. Foram precursoras. Elas entenderam que a salvação era pela fé. Que hóstia não continha o corpo de Cristo. Elas entenderam que elas precisavam ler a palavra de Deus e ensinar essa palavra na língua do povo. E, por isso, elas se tornaram teólogas, porque elas escrevem tratados teológicos na língua do povo. Então, essas foram as teólogas da igreja medieval. E é importante vocês adquirirem um livro e conhecerem. Eu não falo nem o famoso Santo Agostinho de Hipona, eu não falo Santo Agostinho. Em nenhum livro meu vocês vão encontrar a palavra santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E a terra está cheia da sua majestade. Eu não falo a palavra santo. Nós somos pecadores, nós somos fracos. Nós, mulheres, não somos empoderadas em nada. No Dia Internacional da Mulher, eu coloquei uma mensagem no Instagram que eu fui criticada. Porque, bem no Dia Internacional das Empoderadas, eu escrevi assim: você quer ser empoderada? Mas como? Se na fraqueza é que nós somos fortes. Como que você quer ter poder se você precisa ser fraca para ser forte? Aí colocar, mas que palavra mais desnecessária. Eu estava conversando ontem com o presbítero Léo, com a Flávia, dizendo, eu dou cada fora. A gente se arrisca, né? Se arrisca. E, como disse o pastor, o texto que ele leu, todos aqueles estavam correndo riscos. Estavam correndo riscos. Os discípulos de Cristo correram riscos. E aqui, na capa do Reformadoras, tem uma que está com a cabeça chegando no cepo para o machado cortar. Sua linda cabeça de uma mocinha de 16 anos. Rainha da Inglaterra, que foi destituída do trono com 16 anos. E está ali, linda, muito bonita. Mas chegou a rainha de direito e aprendeu
E o que está ao lado dela é um cardeal romano, que faz de tudo, um capelão, para que ela negue a fé, e ela não nega, ela a convence até. Eles ficam de mãos dadas, irmanados naquele momento do suplício. Ele é admirado com a firmeza daquela moça. Nós vamos falar depois, no final dela. Mas o nosso curso. O nosso curso, ele está em oferta até dia 31, aniversário da Reforma, à meia-noite. O nosso querido presbítero fez... Ai, como é bom, quem sabe, né? Eu não sei fazer nada disso. Ele criou o QR Code e pode acessar, entrar direto no curso. Tem o cupom, quando você está encerrando a compra, você insere o cupom Mulheres Cristianismo 30, tem um desconto de 30%, até dia 31 de outubro, à meia-noite. Então, nós estamos 29, né? 29, 30, 31. Domingo, segunda, terça. Vocês podem acessar. O que é esse curso? Eu falei ontem, mas é tudo que eu falo. Está tudo nos meus livros, né? Quem não quer ler aquele batalhão de livro, faz o curso. Ou faz o curso e lê o livro também, né? Aí se informa mais. Então, avançando, nós precisamos falar das reformadoras. Então, as doutoras da igreja medieval foram essas mulheres que estavam nos conventos, mas Deus falou para elas: saia, vai exortar o Papa. Que coragem! Colocar o dedo no nariz do Papa Francisco, quem que vai? Quem que vai levantar a mão que vai fazer isso? Não, ninguém tem essa coragem, mas elas foram, né? Foram doutoras. Uma coisa que eu fiquei lá em casa, que Flávia já é minha casa, né? Então, lá em casa, eu fiquei pensando, eu acho que eu não falei direito. A Teresa de Ávila, né? No livro eu coloco Teresa de Cartagena, doutora da igreja por Paulo VI, só em 1970, final do século XX. A Catarina de Sena ou Siena, né? Doutora da igreja por Paulo VI, também em 1970. A Teresinha de Lisieux, acho que deve ser meio assim, doutora da igreja por João Paulo II, 1997. Ela estava já pegando século XXI. E aí o Degart Bing, que nós conversamos, doutora da igreja por Bento VI, em 2012, neste século que nós estamos. Mulheres da Idade Média, só agora reconhecidas. E esse texto, que eu achei lindo demais, eu falei, esse texto eu não posso deixar de falar. Cristo não tem, atualmente, sobre a terra, nenhum outro corpo, senão o teu. Nenhumas outras mãos, senão as tuas. Nenhum outros pés, senão os teus. Vós sois os olhos que a compaixão de Cristo deve olhar o mundo. Vós sois os pés com que ele deve ir fazendo o bem. Vós sois as mãos com que ele deve abençoar os homens de hoje. Já pensou que lindo? Nós somos o corpo de Cristo. E é esse corpo que ele vai usar para abençoar o mundo. Isso foi dito por Teresa de Cartagena. Muito lindo. Então, o que eu vou tirar dessas mulheres que viveram de uma época que elas herdaram esses ensinos? Ensino de penitência, de flagelo, era o que elas sabiam da época, mas elas tinham a Bíblia nos conventos, e elas liam, e elas copiavam a Bíblia. E elas tinham inteligência. E elas se dirigiam a Deus e aprendiam dele. Então, elas o buscavam. E elas recebiam. Quem busca, acha. E elas acharam. O nosso texto bíblico está em Mateus 10,
28 a 42, peguei um trechinho ali do 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Por que eu estou citando esse texto? Porque esse texto foi o que as mulheres da Reforma abraçaram. Foi o texto preferido para aquelas mulheres que não tinham esperança assim, de salvação, a não ser naquele dia, depois que confessassem aos sacerdotes. Mas elas ficaram tão felizes quando elas descobrem que aquele que confessa, Cristo confessa diante do Pai. E está escrito, todo aquele, não é todo homem, toda mulher ou toda criança, é todo aquele. Todo aquele, então eu posso confessar e eu também vou ser confessada diante de Deus. Que maravilha! Elas ficaram muito felizes com o sacerdócio universal de todo crente. Eu não preciso ir lá diante do meu confessor e ficar confessando pecados, ou até inventando pecado, né? Eu tenho que confessar, eu tenho que inventar alguma coisa. Às vezes eu nem tenho, mas eu vou inventar para ter algum perdão. O contexto europeu no século XVI é um contexto, nós estamos na época do humanismo, né? O humanismo, lembra que eu falei ontem do período da Idade Média? O período da Idade Média era Deus no centro, tudo Deus. Mesmo que não tivesse amor ao próximo, mesmo que pegassem a espada e quisessem matar todo mundo, Deus, na lata, como a gente fala, era Deus. Eu creio em Deus. Deus é o autor da epidemia, Deus é o autor da enchente, da inundação, Deus é o autor da peste negra, Deus é responsável por tudo que acontece. Agora, os homens já estão começando a pensar, né? Os homens estão na idade já moderna. Então, eles dizem o seguinte, humanismo, valorização do homem. Vamos deixar Deus um pouquinho de lado e vamos pensar que o homem é capaz, o homem pode. Então, valorização do homem, o renascimento, que valoriza a cultura. Vamos voltar aos clássicos, vamos voltar ao hebraico, ao grego, vamos valorizar as línguas bíblicas. A ação da imprensa por Gutenberg, milhares de Bíblias são traduzidas nas línguas do povo, no inglês, no francês, no alemão. Até antes de Lutero, temos Bíblias traduzidas no alemão, em dialetos. Época dos descobrimentos da América, né, do Brasil, época, infelizmente, de muita imoralidade. Os homens eram lascivos e violentos. Vocês já devem ter ouvido falar daquele livro Decameron, do Boccaccio. Decameron escreve um livro. Decameron por quê? Deca 10, né? O Brasil vai ser deca... Como é que a gente fala? Em futebol eu quero falar, mas eu fico meio perdida. Deca campeão, né? Será? 10 vezes campeão. Mas Decameron... não, Deca é 100. Não, 100 chances. É 10? Então, mas é chamado Decameron, em italiano, que contava as imoralidades da corte italiana. E uma das nossas personagens, que falaremos logo mais, a Margarida de Navarra, ela quis imitar. Ela quis escrever um Decameron francês, com as imoralidades da corte francesa, porque a imoralidade não era o que faltava. Só que ela era protestante. Então, o que ela pensou? Mulher pensa muito, não é, gente? Ela pensou, eu vou escrever um Decameron, mas eu vou contar a imoralidade, e o principal, ela queria contar a imoralidade dos romanistas. Ela queria atiçar fogo
condenar os franciscanos, que viviam de casa em casa, cometendo imoralidades sexuais contra as mulheres, às vezes sozinhas em suas casas. No livro, eu tenho um conto no apêndice sobre um desses casos que termina em tragédia. Eu vou contar essas histórias, mas eu vou trazer versículo bíblico e vou trazer um fundo moral. Uma lição de moral com versículo bíblico. Então, ela queria a criatividade da mulher. Eu sempre digo, a mulher não vai escrever um tratado teológico, como escreveu Calvino. A Ruth Salviano não vai escrever um livro como escreve um autor, um teólogo. Ela vai escrever um livro que vai ter teologia, sim, que vai ser um livro de história, sim, mas vai ser diferente. Às vezes, as pessoas pegam reformadoras e vão lendo, e vão lendo, e vão lendo. Ela fala, puxa, eu virei a noite lendo, eu gostei. É diferente, é diferente. A gente escreve diferente. Quem tiver, gostar e quiser ler outro, e ler mais, quem já leu mais, às vezes fala, puxa, que livro gostoso. Eu ponho até receita. Receita. Tem um primo meu que leu um livro, eu fiquei com vontade de fazer aquela receita da batata doce assada, que eu pus no Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro. Ele disse, eu fiquei com vontade de fazer a receita. E eu falo de moda. E eu falo do sofrimento que a mulher passa por conta da moda. E o espartilho que elas têm que usar. E aquela moda medieval, que acho que, não sei, não lembro se nesse eu falo nos teólogas, porque ele é o novo da Inquisição, da época da Idade Média. Mas, A Voz Feminina Calada pela Inquisição, eu falo, elas depilavam toda essa parte do cabelo, porque a moda era o penteado alto. Então, elas depilavam toda essa parte para usar um penteado alto. Usavam, acho que era pena de galinha ou pena de alguma coisa, e ferviam. Para saber o ponto certo da água, tinha que a pena se soltar, e usavam um tipo de não sei se era uma soda cáustica, alguma coisa bem assim, bem forte. E você toma cuidado, ainda falava assim, toma cuidado para não esfolar a pele. Então, tá bom. E as mulheres faziam. E depilavam toda essa parte. Então, eu ponho coisas assim. Imagina que um homem vai escrever isso no livro? Só doida aqui mesmo. Aí eu colocava essas coisas, né? Eu digo colocava, pretérito mais que passado. Colocava sobre a moda, uma receita. Então, meus livros são diferentes. Agora, eu estou com uma editora nova, que ela quer brevidade. Ela quer livros mais... Porque diz que o povo não gosta de ler. Mentira, né? Vocês gostam, né? Diz que o povo não gosta mais de ler, que é livro mais curto. Então, estou fazendo livros menores. Então, eu faço uma introdução pequena, cito as personagens e, enfim, e termino, né? Mas é assim. Naquela época, então, havia essa imoralidade. Os homens se orgulhavam. E, no livro da Reforma, Uma Voz Feminina na Reforma, eu acho, não lembro se é aqui, acho que talvez até aqui eu tenha também, a primeira noite do casamento. E, às vezes, a gente vê no filme, é igualzinho a cena. Casa a mulher com o marido, vai aquela procissão. Todo mundo que está na festa, enquanto hoje os noivos saem, a gente nem percebe. E os noivos já foram. Já partiram para a lua de mel. Naquela época, iam todos que estavam na festa, junto com os noivos, até o quarto dos noivos. E eles iam embora? Não. Eles ficavam ali até que o ato fosse consumado. É coisas da moda, da época. Então, é esse o contexto europeu no século
16. Então, vamos avançar. A Renascença, nós temos 2 movimentos muito fortes nessa época, Renascença e Reforma. A Renascença se opunha ao controle eclesiástico da vida cultural, porque a igreja mandava em tudo. A igreja mandava na cultura. Então, a Renascença falava, escuta, a igreja não tem autonomia da razão humana, não pode ter. E a Reforma se opunha ao controle do pensamento religioso da igreja em nome da autoridade das Escrituras. Escuta, vocês não podem intervir nisso. Isso, a Bíblia, é só a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. Nesse campo, vocês não podem interferir. Então, cada um está se opondo, um por conta da cultura e o outro por conta da fé, ao controle do pensamento religioso da igreja. Vocês não podem se meter, vamos dizer assim. Havia uma situação no cristianismo, essa questão de não haver separação entre igreja e Estado era muito prejudicial. O Papa pegava a espada, onde havia uma guerra, ele ia de espada em punho, resolver a questão. Imagina, há 100 anos atrás, as doutoras da igreja já eram exortadas por Deus a pôr o dedo no nariz do Papa e dizer, você não pode, você tem que cuidar do rebanho, cuidar espiritualmente. Esse não é teu papel, porque ele ia lá para lutar, para guerrear, não lhe pertencia isso. A autoridade máxima da igreja era o Papa. A adoração de relíquias. E quantas relíquias? Alguém sabe falar uma relíquia para mim? 10.000 navios, até mais de que cruzes. Né? A pena do Espírito Santo, quantas penas. O leite da Virgem Maria rendeu aquele leite, né? Deu para o menino Jesus e deu para muitas crianças serem alimentadas. Então, eram relíquias. Até o hálito de alguns personagens bíblicos, não sei como eles guardavam aquele hálito, acho que era igual estocar o vento, deve ser, né? Guardar o hálito, mas eram muitas relíquias. Tinha reis, né, pessoas mais poderosas, que expunham muitas relíquias, e o povo ia para adorar, para venerar essas relíquias. Prática de peregrinação, penitência, venda, aí o bicho pegou. Venda de perdão de pecados. Esse foi o estopim da reforma. Quando Lutero está estudando as Escrituras, está lendo Romanos, está descobrindo que o justo vive pela fé. E aí vai o vendedor de indulgências, Tétesio, que percorre todos os estados europeus, chega lá na cidade de Lutero, Wittenberg, e descobre o vendedor de indulgências anunciando que por esta cruz, a cruz de madeira, que ele carregava, te salvarás, e vendendo, e tinha a lista, se você comete adultério, você paga tanto. Se for um adultério assim, vamos dizer, quase adultério, então você vai pagar menos. Se você matar sua mãe, a mãe não faz nada, né? Vamos pagar um pouquinho menos, mas se for o pai, aí você paga mais. E tinha uma lista imensa, e você ficava livre. Aí, sabe o que eles começaram a falar? Você pode pagar até pelo pecado que você ainda vai cometer. Porque tinha alguém que já tinha na cabeça que ele queria fazer uma... Como é que a gente chamava lá no Nordeste? Aqui eu não uso muito esse termo. Aqui a gente fala cilada. Mas, no Nordeste, a gente usa um outro termo, emboscada, acho que é emboscada. Fazer uma emboscada, porque o vendedor de indulgência ele saía de uma cidade para outra,
com um saco cheio de dinheiro daquelas pessoas que pagaram o perdão dos pecados. Então, alguém pensou, eu vou roubar esse saco. Estava de olho no dinheiro que eles tinham arrecadado. Eu vou roubar esse saco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um perdão por um pecado que eu ainda vou fazer. Tá. Comprou o perdão, esperou na estrada. Quando esse vendedor passou, ele caiu em cima do homem, roubou todo o saco de dinheiro. O homem ficou indignado, foi para o juiz e falou, olha, esses homens roubaram meu dinheiro da venda de indulgências. O homem, na hora, sacou do bolso, olha, o perdão do pecado, assinado por ele mesmo. Conclusão, foi perdoado. O juiz falou, eu não tenho nada com isso, não tenho nada a fazer. Você mesmo assinou o perdão. Está perdoado. Não tem nada a fazer. Então, era isso, gente, era essa época. E Lutero, quando ele afixa aquelas 95 teses, não tem uma contra, especificamente, a igreja ou as doutrinas. Olha, vocês estão pregando que não é pela fé que somos salvos, mas por obras. Ele não está falando disso, ele está falando contra a venda do perdão dos pecados, especificamente contra a venda do perdão dos pecados. Não existe venda de perdão de pecados. Ele está muito bravo com isso. Ele diz assim, vocês estão esfolando o pobre, que já não tem nada, que traz a galinha, para poder comprar o perdão dos pecados. Tem estudante que dizem assim, venda seus livros de estudo. Aí, como que eu estudo sem meus livros? Tem um que se torna historiador da reforma, ele quer vender ele é aconselhado a vender os livros, e ele fala assim, meu senhor, eu quero um perdão gratuito. Não, isso não tem, você tem que, pelo menos uma moedinha, você tem que pagar alguma coisa. Aí ele volta para casa muito triste, ele se ajoelha. Ele diz, meu pai, meu senhor, meu paizinho querido aqui da terra já me dizia que eu posso ser salvo por tua graça. Eu te peço agora mesmo que o Senhor me perdoe dos meus pecados, sem eu precisar pagar nada. E ele reconhece que Deus o perdoou. Ele sente no coração que Deus o perdoou. E a vida dele é transformada, porque é pelo fruto que a gente vê que a pessoa é transformada. Porque ser salvo é ser transformado. Ninguém tem um encontro com Cristo e permanece a mesma pessoa. Ele é transformado. E ele não tinha mais prazer nenhum em nada, em nenhuma outra coisa. Não foi possível encontrar uma rede Wi-Fi. Sinto muito. Mas ele fica muito feliz. Ele se envolve com um movimento de reforma. E ele se torna o historiador da reforma. É uma história muito linda, a história dele. E o papel feminino? A mulher tinha que ter a qualidade do silêncio. É bem aquela piada, né? A mulher pergunta para o marido, marido, você me amaria se eu fosse mais magra? E o marido responde, eu te amaria de qualquer jeito. E a mulher pergunta para o marido, você me amaria se eu tivesse o cabelo mais comprido? E o marido responde, eu te amaria de qualquer jeito. E a mulher pergunta, mas se eu pudesse comprar roupas mais bonitas, eu te amaria de qualquer jeito. Mas você quer saber de uma coisa? Eu te amaria mais se você fosse muda. Então, os reformadores, eles já procuravam mulheres que não fossem
tagarelas era a principal virtude para os reformadores, fofoqueiras, né? Então, as qualidades das mulheres eram o silêncio, a castidade, a obediência ao marido, amor aos filhos. Elas não eram para procurar destaque por elas mesmas, fazer concorrência aos seus esposos. Elas não tinham voz pública. A admoestação de estarem caladas e sem envolvimentos em assuntos religiosos. Mas vocês vão ver que tinha algumas que tinham, vamos supor, dom, capacitação para falarem sobre Bíblia. E, publicamente, já diziam, precisa ocupar as mulheres da casa, para que elas não fiquem ociosas. Então, o nome que designava solteironas era Spainter, que quer dizer, do verbo fiar, fiadeiras. Elas tinham que ser fiadeiras, tinham que estar ocupadas com a roca, confuso. Eu falo confuso, parece confuso, mas não é confuso, é com o fuso. Elas tinham que estar fiando. O essencial da educação da mulher era fiar. Era o símbolo da sujeição da mulher. Sabe quando você está no trânsito, que um carro te corta, e o homem já fica nervoso, e pode até, se não é dessa igreja, se não é presbiteriano, pode falar algum palavrão, né? Se não é, não tem, vamos dizer, o Espírito Santo habitando nele, né? Mas, para as mulheres, o que ele vai falar? Vai pilotar o fogão, não é? Naquela época, não tinha nem carro, mas vamos supor que elas tivessem uma carruagem, algum cavalo, sei lá, ia dizer assim, vá para o fuso, vá cuidar do fuso. O seu lugar não é aqui no trânsito caótico de Roterdã. A mãe era alimentadora, o lugar do bebê era em seus braços, e, quando os filhos cresciam, acumulava o papel, era a alimentadora, e acumulava o papel de educadora também. Quantos filhos ali ao redor dela, né? E que os reformadores falavam sobre o papel feminino? O que Lutero falava? Ele falava, o papel da mulher era de esposa. A mãe, esposa e mãe, e estava sujeita ao seu marido. Interessante uma frase de Lutero, eu li muito biografias de Lutero, meu pai tinha muitos livros. E, por isso, que quando os homens ou mulheres, ou quem quer que seja, me pergunta, você vai escrever sobre os homens? Eu falo, não. Porque tem muita biografia sobre os reformadores. Então, eu vou escrever sobre as reformadoras mesmo que fala, só faltava essa. Então, num dos livros do meu pai, que era do meu pai, tem uma histórias, conversas ao pé da mesa, que ele conversava com os alunos dele, à mesa, em que ele diz, olha, você sabe quando o burro está meio mal acostumado, e você está dando comida, e o burro faz o que quer, e vai para onde quer, e você tem que cuidar do burro? Sabe o que você deve fazer? Você tem que castigar um pouco, tem que colocar ele no caminho certo. Assim, desse jeito, é com a mulher. Você não pode deixá-la muito à vontade, não. Você tem que dar um corretivo também. Já o Knox, ele não aceitava qualquer tipo de governo, ele era muito contra o governo das mulheres, principalmente como rainha, porque na Escócia teve rainhas nessa época, né? Mas ele não gostava. Dizia que contrariava a natureza das Escrituras e usurpava a autoridade masculina. Calvino foi diferente, pouco diferente. Ele reconhece a importância nas Escrituras, concordava com o silêncio das mulheres, mas admitia que era tradição. Ele é o único reformador que ele vai admitir, por exemplo, lá em Coríntios, os textos na Bíblia que falam sobre submissão da mulher, ele vai admitir a questão cultural, ele vai no contexto, né? Ele não fica só
no texto, ele procura também o que diz o contexto em si, né? Então, as mulheres vão elevar suas vozes, elas começam a escrever e vão lutar não mais com o fuso, mas com a pena, e o combate pela paz é com escritos. E elas são acompanhadas, são empenhadas numa missão sagrada. Em primeiro lugar, elas escrevem sobre os filhos, para os filhos e aos filhos. Depois escrevem a Deus, para Deus e a respeito de Deus. Esse livro está dividido em 4 partes. A primeira fala sobre apologetas e escritoras. A segunda fala sobre as nobres. Isso que Calvino ele aprende. É bem interessante falar sobre esse livro numa igreja presbiteriana, porque eu falo bastante de Calvino nesse livro. E este livro ele vai dizer das nobres francesas, que foram as com quem Calvino se correspondeu e que deram abrigo, porque vocês conhecem a história de Calvino e sabem que ele foge de Paris por conta do sermão pregado na Sorbonne, né? Nicolau Cop, vocês sabem a história. Ele é expulso, dizem que o sermão foi ele que redigiu, e ele encontra abrigo, inclusive, no reino de Navarra, onde a personagem que nós falamos, Margarida de Navarra, foi rainha, esposa do rei. E ela implementa a reforma lá. Então, depois ele corresponde com a filha de Margarida, Joana, e com a prima de Margarida, Renata, que seria a rainha da França, se não fosse a lei sálica, que não permitia que mulheres subissem ao trono. Então, a Margarida de Navarra só é princesa da França, irmã do rei da França, porque a Renata não sobe ao trono, e sim o irmão dela, né? E o rei, que é o Francisco I, a quem Calvino dedica as Institutas, ele é primo de Luís, que era o pai da Renata de Ferrara. Fácil, né, entender tudo. É só ler o livro. A primeira que eu quero falar para vocês é a Argula von Grumbach. Argula von Grumbach é uma apologeta defensora da reforma. Ela é muito destemida, parece as precursoras, porque ela foi chamada de Bíblia ambulante da Alemanha. Já pensou? Você ter esse título? Luciana, você é a Bíblia ambulante aqui deste bairro, dessa igreja. Você tem uma dúvida sobre a Bíblia? Pergunta para a Luciana. Ela era assim. Ela ganhou uma Bíblia do pai dela quando ela tinha 10 anos, e ela devorava. Ela gostava muito de ler a Bíblia. E quando ela descobre que uma universidade, ela morava perto, Bavária, perto da Alemanha, quando ela descobre que uma universidade expulsou um professor porque ele estava ensinando as doutrinas de Lutero, ela fica revoltadíssima. Ela, que injustiça! Não tem nada de errado no que Lutero fala. Está na Bíblia. Por que vocês expulsam? Expulsam, exilam. Primeiro prende, expulsam o professor. Então, ela diz, vocês desejam destruir toda a obra de Lutero. Aí vocês vão destruir o Novo Testamento que ele traduziu. Eu vou até a Alemanha discutir com vocês. Vocês não precisam usar a tradução da Bíblia de Lutero. Vocês podem usar de vocês. Vocês podem usar que foi escrita há 31 anos. Eu sei também. Pode usar qualquer uma. Eu vou defender. E ela argumenta com base bíblica. Ela usa 80 vezes, 80 versículos bíblicos na carta que ela escreve. E ela diz, o versículo que eu citei, né? Todo que me confessar, eu confessarei também. Ela percebe, ela sabe, como eu sei, quando ou não me convidam, ou fazem discriminação porque eu sou mulher. Eu sei, eu sinto. É por isso. Ela sabia disso.
Eu sei que vocês não querem discutir com uma mulher, mas Jesus fala com elas também, e as elogia. O pastor falou ontem a contracultura de Cristo. E quando a gente compara Cristo e Paulo, e às vezes a gente vê que tem a questão da cultura, e Cristo não tinha. Cristo era do reino dos céus. E nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos daqui da terra. Nós estamos aqui de passagem, emprestados. Nós também somos cidadãos dos céus. E é interessante que tem um estudante. Só quem se digna a responder a carta dela é um estudante. Sabe aquele seminarista, quem foi professor de seminário, sabe? De primeiro ano. Ele entra no seminário, ele acha que ele sabe tudo. Agora eu sei tudo. Eu estou fazendo seminário. E começa, né, a discutir e a fazer perguntas. E só um seminarista que responde a Árgula, né? E o que ela diz para ele? Porque ele argumenta, mas, na realidade, não diz coisa nenhuma. E ela diz, se argumentas que eu sou muito ignorante, compartilha sua grande sabedoria comigo, mas um fuso é tudo o que me ofereces. Em todo o ensino é o que ofereces, mas esse excelente mestre das letras ensinaria meus deveres domésticos, essas funções que eu realizo todos os dias, como eu poderia esquecê-las, suplico? Contudo, Cristo me diz, e eu ouço sua voz, pois ouvir suas palavras é a melhor escolha. Maria escolheu a melhor parte. Então, é isso que ela diz. Vá pilotar o fogão. Eu respondo, eu vou. Eu piloto o fogão também. Também, mas eu estudo a Bíblia também. Né? E a Árgula disse, olha, se você vivesse no tempo dos juízes, você ia brigar com Deus, porque Deus colocou Débora como juíza. Que besteira, Deus, que você fez, colocando Débora como juíza. Como que você teve coragem de pôr uma mulher? Tantos homens lá, por que você pôs uma mulher? Então, o que eu falo da discriminação que ocorre é essa. Quando, às vezes, você está na igreja ou na faculdade e você vê, lá na igreja, eu ainda não tive o privilégio de estar numa igreja com um pastor que tivesse um grau acima do meu, de ser um mestre, um doutor. E você vê que é convidado um estudante, às vezes de primeiro ano de seminário, que nem sabe ler o texto bíblico, mas não me convidam. Então, por quê? Eu falo, porque eu sou mulher. São essas discriminações que a gente coloca. Mas Árgula teve uma grande satisfação. Ela se tornou best-seller da Reforma. A carta dela era época de começo de imprensa. Eles estavam, é como se eles estivessem assim, o que eu vou publicar? Eu preciso publicar alguma coisa. E as cartas eram lidas no mercado público, e a carta dela foi lida. E mais, muitos dos escritos dela. E a divulgação, a gente não tem ideia do público que alcançou. Foram muitos volumes distribuídos. E muita gente ouviu a doutrina da Reforma, graças a essa mulher intrépida, audaciosa. Essa é a primeira parte. Não fiquem preocupados, não vou falar muito. São 3 trechos. E o Lutero defende muito essa mulher. Ele a chama de mulher nobre, porque ela tem ousadia. Sabe o que acontece com ela? Os pregadores só chamam de vadia, de meretriz, de prostituta, só porque ela defende a Reforma. Eles chamam de tudo quanto é nome. E Lutero diz, só ela continua com fé firme. Ela é um instrumento singular de Cristo, que ele, por essa vida, possa confundir os poderosos. E ela diz, geralmente me chamam de luterana, mas eu não sou.
Eu sou batizada no nome de Cristo, a quem eu confesso. Eu não confesso Lutero, mas eu confesso que ele, Martinus, também se confessa como fiel cristão. Que Deus ajude, para que nunca mais negue isto, nem por vergonha, desonra, cárcere ou tortura. É isso que nós temos que fazer, né? E mesmo que aconteça que Lutero negue tudo o que disse, que Deus não permita, eu não mudo a minha opinião. Eu construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. É assim que nós devemos ser. Não vamos construir nossa opinião sobre qualquer opinião de outra pessoa, mas sobre a opinião de Cristo. E a Bíblia diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Mulheres, vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus, para estar prontas para responder a qualquer que perguntar a razão da nossa fé. Mulheres e homens, todos nós, né? Vamos estar prontos. Aí nós temos as reformadoras, as amiguinhas, eu brinco, as amiguinhas de Calvino. São essas as amiguinhas de Calvino, as reformadoras e nobres da França, a Margarida de Navarra, a Renata de Ferrara, a Joana de Navarra. Elas foram... E por que Calvino tinha essa deferência especial pelas mulheres? Porque ele sentiu na pele. Sabe quando você sente na pele, você valoriza mais? Foi o que aconteceu com Calvino. Imagina ele fugindo da perseguição, ele encontra abrigo, ele escreve as institutas, ele tem sossego, ele tem todo o apoio dessas mulheres, ele aconselha. Algumas que estão indecisas, ele chega de ficar em cima do muro, se decida, ele puxa a orelha. Então, ele está sempre ali, apoiando. E a última carta que ele escreve foi para Renata de Ferrara, no leito de morte. Então, ele considerava muito essas mulheres. Aqui, quando eu falo, eu antecipo, às vezes, as coisas, né? Que a corte da França começou a cantar pelo Renascimento, que cantava, voltou aos clássicos, né, e cantava os saltérios, os salmos, né, e diz que quase que ela se torna protestante sem saber, né, porque está cantando o saltério, os salmos. Né. Aí a última carta de Calvino, quando ele está escrevendo para Renata de Ferrara. A Margarida de Navarra foi a primeira, foi a que me despertou a vontade de escrever. Foi graças a Margarida. Eu já falei um pouquinho disso ontem, né? Foi graças a ela que eu comecei a pensar, existe mulher. Olha, eu fui descobrir uma mulher só no século XVI, hein? Demorou, mas eu descobri. E eu gostei muito da história dela, de como ela foi preciosa para aquela época. E o que eu achei mais bonito nela era como ela gostava da pureza. Eu falei da imoralidade. Ela vivia numa corte imoral. Ela casada, gente, casada. Ela era perseguida. E a mãe dela era extremamente imoral. E a mãe dela empurrava ela para os homens. E ela era uma filha obediente. Ela não queria desobedecer à mãe. Então, ela vivia um dilema de perseguir a pureza e de ser empurrada por uma mãe imoral. E uma vez ela está, o marido viajando, ela está no palácio, sozinha com a mãe, e um ex-namorado, ou um ex que gostava dela, marca com a mãe dela um encontro. Mas é um encontro que não é um encontro de dar beijinho, de dar selinho, não. E a mãe fala, se prepara, vá para a alcova, porque fulano vem te visitar. E o visitar
É a cópula, é deitar na cama. Pode ser. Temos tempo? Irmãos, nós vamos dar uma parada só de 10 minutos, só para a Ruth dar uma descansada, descansar um pouco a voz, quem precisar ir ao banheiro, tomar uma água, tá bom? 10 minutos, hein? E a gente retorna. Quem não quiser saber o que aconteceu, não precisa retornar. Deixa eu terminar a Ela história. só vai terminar essa história. Ela só vai terminar essa história. Já saíram. Termina depois. Tranca a porta. Deixa eu só terminar essa história da Margarida, que é bem interessante. Então, o que aconteceu? A Margarida ficou naquele dilema. Eu não quero, eu sou casada, eu não quero encontrar com esse rapaz. E a mãe vai encontrar com fulano. Ela pega uma pedra, ela vai lá no oratório, ela ora. Meu pai, meu Senhor, me proteja, eu não quero encontrar com fulano. Ela tem uma ideia. Ela pega uma pedra que ela encontra e ela rasga o rosto. Ela se fere para ficar feia e para que aquele sangue faça com que o rapaz tenha repugnância dela e não queira se deitar com ela. E aí, a mãe vai, ela grita, né? Fala, mãe, me machuquei e tal. A mãe vai, faz um curativo, limpa tal. Vá lá que o fulano está te esperando. E ela vai. E ela vai, se deita, né, com o rapaz. E o rapaz, quando vai atacá-la, ela grita de novo. Mãe, me acode. E a mãe vai. O que está acontecendo? Mãe, eu não quero. Mãe, eu não quero. Ele se levanta e começa a correr. Aí o rapaz sai, até meio assustado, né? Ah, perdão, perdão, tal. Aí ela diz assim para... A mãe diz para ela, mas, filha, que decepção. Você detesta tudo que eu adoro? Como que você faz assim? Aí ela tem como símbolo o girassol, porque ela ama a pureza. E ela diz que nada ela busca aqui na terra, por isso que ela escolhe o girassol, porque o girassol se volta para o sol em busca dos céus, em busca de Deus, em busca da luz. É isso.